Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Total. Eu sou a Gessel Oliveira e nessa nova temporada de 2026 estamos gravando aqui no Ibis Jundiaí Shopping. Sim, um ambiente fantástico. Gostaria de agradecer aí a abertura de vocês e te convidar para vir comer uma pizza. Você sabia que aqui tem pizza? Tem a pizza aqui, né, no térreo, né, do hotel. Então entrou no Ibis, já tem um ambiente muito acolhedor, um ambiente climatizado e uma pizza que, ó, vale muito a pena, né? Então venham no Esponta Pizzaria aqui do Ibis Jundiaí Shopping. Não sabe onde fica? É fácil. Fica ao lado do shopping Jundiaí Shopping, né? Aqui na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí. E hoje eu tô recebendo a minha amiga Mai Milan, né? A Mai Milan, ela é empreendedora, né? Na parte de gastronomia, de doces, né? De confeitaria. Quero agradecer mais uma vez, né? A parceria, a sua presença. E a gente gostaria de conhecer quem é a Mai, né? É de Jundiaí, mora, né? Tem comércio, enfim. Fique à vontade, seja bem-vinda. Boa tarde, Gessel. Muito obrigada de novo pela oportunidade, né? Boa tarde, pessoal. Bom, sou de Jundiaí, né? Brinco que o jundiaiense é o que fala porta, né? Bem arrastado. Então, sou nascida e criada aqui, amo a minha cidade, sou muito apaixonada por ela, né? O Maemila, na verdade, a sementinha, né, do empreendedorismo na gastronomia foi plantada quando eu tinha 9 anos, pela minha mãe. Ela deixou de ser funcionária pública por causa do nascimento da minha irmã, então ela precisava cuidar das filhas, né? Minha mãe foi uma pessoa que deixou, né, a parte profissional para poder cuidar do lar, né? Mas mesmo em casa, ela nunca deixou de trabalhar, né? Então, ela cuidava da casa, cuidava das filhas e sempre ela estava fazendo alguma coisa. Então, era frio, cachecol, era não sei o quê. Minha mãe... Então, eu sempre vi ela fazendo salgados, bolos e tal, né? E eu me recordo, não sei se ela tem essa lembrança, mas eu lembro uma vez de tarde que a gente ia tomar café e antes ela bateu um bolo na mão mesmo. E eu falei, mãe, me ensina. E ela falou, observa. E aí eu fiquei observando e depois de uns dias ela me chamou para fazer um bolo. E aí ela deixou eu fazer, só foi dando instruções. E ali foi aonde foi plantada a sementinha da confeitaria no meu coração, assim, né? Depois eu tive a minha filha, né, que tem 9 anos hoje. E eu sempre pedi para Deus algo que eu trabalhasse, mas que eu pudesse cuidar dos meus filhos. Então, eu fui para a área de decoração de festas, saí do CLT e fui para essa área. E aí, quando eu estava grávida de Eduarda, de 4 a 5 meses de gestação, meu marido sofreu um acidente com o carro. E assim, não dá para fazer decoração de festas sem carro, né? Só que como eu já estava fazendo festas e já estava começando a fechar algumas coisas com doce, também já estava anunciando, então eu fui para essa parte de confeitaria mesmo e estou até hoje. Isso faz quantos anos? A Duda vai fazer 10 anos esse ano, então foi uns 11 anos já que eu Trabalha com confeitaria. Isso. Uhum. E hoje você tem, né, uma loja física, né? Então já aproveita, já convida, né, para eles seguirem você nessa página. Conta um pouquinho do que encontrar na tua confeitaria. Tá. Primeiro eu trouxe aqui alguns presentes para você, tá bom? Que é de lá. Bom, a confeitaria para mim quando você vai na minha loja, você encontra produtos artesanais. Então, tudo que nós vendemos lá, hoje a minha mãe é minha sócia, ela trabalha com a parte de salgados e eu faço a parte dos doces. Então, tudo que você encontra lá é artesanal. Mesmo que, por exemplo, eu tenho uma parceria lá que faz geleias artesanais. Então, eu não faço, mas também é no mesmo segmento. Então, eu gosto dessa parceria com pequenos empreendedores também, mas que vai nessa área do caseiro, do artesanal, que acho que isso remete mais à minha infância, à minha família, né? A minha criação de sempre mesa farta, sempre comida feita na hora. Então, é isso que você encontra. É a essência, então,
Então, por exemplo, um bolo de fubá com goiabada, Sim. né? Algo para acompanhar, né? Que, ó, eu vou dar uma dica para vocês e aí depois ela vai falar aí o mantecal, né? Que Mantecal. fala, né? Que é aquela bolachinha que vem a goiabinha em cima. Você come, só que tem um problema. Eu vou falar que tem um problema nesse mantecal dela. Ela não é esse que você trouxe, né? Não, hoje eu trouxe outras opções para você. Você come, gente, aquilo lá, você senta e enquanto você não vê o último, você não para de comer. Esse é um problema que eu vejo no produto dela. E brincadeiras à parte, é uma verdade, né? Porque aquilo com café preto, olha, é muito delicioso, né? Sim. E aí, Mai, eu gostaria de entender onde você já comentou, né, que você saiu dessa ideia do CLT para poder cuidar dos seus filhos, Sim. né? E foi algo fácil para você? Até hoje não é. Não é fácil, né? A gente tem que abrir muito mão, né? Se abdicar de muitas coisas. E ser mulher empreendedora não é fácil, porque você tem já uma bagagem muito grande, né? Eu falo que é o terceiro turno, então a gente não trabalha só em um ou dois, tem mais. Então, às vezes, para mim empreender, por exemplo, terminar uma encomenda, eu tenho que virar à noite para poder fazer ela. Por quê? Ou meu filho ficou doente, ou tem um passeio em família. Então, você sempre está tendo que renunciar uma parte para você depois focar no seu empreendedorismo. Então, não é fácil. Mas você falou que tem muita ajuda do seu esposo. Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Em casa, ele cuida da casa melhor do que eu, se deixar. Os meus pais, eles me ajudam demais com os meus filhos. Então, tem que buscar na escola. Meu pai está aposentado. É só falar que vai ver os netos, ele já está de prontidão, né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio que eu agradeço muito a Deus por essa rede, porque senão eu não conseguiria sozinha. Ou conseguiria, mas teria que ser de uma outra forma, mais estudado, né? Mas mesmo com todo esse fardo, assim, né, de ser difícil e tudo, é muito gratificante, porque eu estou fazendo o meu propósito, né, que eu vejo a minha profissão como um propósito dado por Deus, mas eu também estou criando os meus filhos. Né? Então, se eu tivesse numa empresa, eu estaria de 13 a 15 horas longe deles, né? E pagando para uma outra pessoa criar. Transferindo a responsabilidade, né? Então, hoje eu tenho a flexibilidade de estar batendo bolo, mas estar conversando com a minha filha, de estar ensinando ela assim como eu fui ensinada pela minha mãe. Então, é muito gratificante isso. E é muito interessante a gente citar, né? Porque assim, quando nós falamos de empreendedorismo sendo mulher, parece que agora virou tudo clichê, né? Tudo lindo, não é? Porque é empreendedorismo feminino. Né? Romantizaram, né? E não é. Essa é uma realidade que muita mulher passa, né? Que assim, por exemplo, ela tem a casa dela, então já é uma. Ela tem a empresa dela, é outra, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, para estarmos gravando o programa, a gente teve que já adiantar muita coisa ontem, né? Muita coisa no dia anterior ao programa, para poder atender a demanda do dia seguinte. Então, você fala, olha, eu vou ficar gravando até tal hora, mas assim, não que eu me permito, né? Que eu falo, não, isso aqui é um horário de folga. Não. Na verdade, o empreendedor, ele investe tempo, né? Sim. É o que a gente tem, né? Se a gente não investir o nosso tempo, a gente acaba não empreendendo, não tem como, né? Mas é uma escolha. É uma direção que a gente tem também como ser humano e tal. E você escolhe o mais fácil, vamos dizer assim, o mais acessível ou o desafio. E eu gosto de desafio. Quem é empreendedor tem que gostar, né, gente? Porque para pensar, né? Você começa o seu dia sem saber quanto você vai ter de entrada de dinheiro. Eu brinco também, assim, a mulher empreendedora, a mulher em si, ela já tem que ser uma mulher muito poderosa, mas saber que ela é ser humano, ela não vai dar conta 100% de tudo. Então, assim, tanto a casa quanto a empresa são demandas que não têm fim. E
necessariamente precisa da mulher ali, né? A casa, ela não tem, enfim, você lavou louça agora, daqui de noite tem uma outra louça te esperando. Não vai ter fim aquilo ali. A empresa, a mesma coisa. Então, se a gente tiver essa maturidade de, olha, eu vou dar conta, mas eu sei que eu sou ser humano, eu vou chorar no banho de vez em quando, vou ficar desesperada. Mas tudo dá um jeito. Não desiste. Vai, olha, observa. Vai ter um momento que você vai olhar e falar, poxa, isso aqui que tá faltando, é por esse caminho que eu vou. E dá E certo. vai tocando, né? E uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente conversar é assim: o mundo ele mudou muito, né? O empreendedorismo, ele assim, antigamente a pessoa, eu vou criar chocolate. Então, era uma pessoa que inventou, então ela ficou trilionária por conta do que ela criou. Hoje em dia a gente já não tem mais esse espaço para ser criativo, né? Porque tudo alguém já fez, Sim. né? Nós melhoramos o que outro já faz, né? Não tem muita inovação. Aí eu queria te perguntar assim: hoje a gente fala muito sobre networking, né? Para quem não sabe, né? Em outros episódios a gente fala aqui no Conexão Total sobre networking, que na verdade é uma rede de contatos, né? Eu queria que você, né? Nós conversando nos bastidores, nós estávamos falando muito sobre o networking. Eu gostaria que você desse uma visão sua sobre isso. Uhum. O network é bom para você entender que não existe só o seu mundo e que você não é vítima de ninguém, só de você mesmo, né? Do seu preconceito contra você mesmo. Porque ali no network você vai conversar sobre empresas, mas sobre pessoas também. Então você vai ver que tanto. Eu falo muito para minha mãe isso, né? Às vezes a gente se acha um girino perto de outras pessoas. Só que você vai ver que aquele empresário, ele também tem os desafios dele, né? E às vezes é muito maior do que o nosso. Então, o network ele é bom para você ter uma rede, de você entender, fazer parcerias, é muito bom isso. Mas também para a parte do aprendizado pessoal, olha, todo mundo está no mesmo barco, está remando para conseguir algo legal na vida, né? Então, eu vejo o network essa parte mais Olhar fora da caixa? o olhar fora da caixa, de você entender que você não é vítima, sabe? Se você está entrando para o empreendedorismo, você vai ter desafios. Só que não é só você, é todo mundo que está tendo desafios ali. Porque o empreendedor, ele vai ser sozinho, sempre, né? Porque assim, e é interessante a gente colocar isso até para nossa audiência, porque funciona assim. O empreendedor ele tem uma jornada, né? Então ele tem uma jornada de acordo com o negócio dele. E se nós deixarmos, a gente se perde no processo. Uhum. A gente fica o dia inteiro fazendo aquele processo, né? Principalmente quem tem comércio com porta para rua. Então você vai, eu tenho que abrir a loja 8 horas da manhã. Quando é 7h57, você tá abrindo a porta. Uhum. Ergueu a porta, fez sua demanda, deu 6 horas, você fecha e vai embora. Então a gente percebe que a jornada dele fica só naquilo. Sim. E ele só começa a enxergar ali. Principalmente se for bairro, Uhum. né? O que você pensa a respeito o que melhorou para você quando você começou a sair dessa rotina? Eu vou falar assim, eu vou para alguns anos atrás. Quando eu tive a minha primeira loja, que é no mesmo lugar, tudo, o que aconteceu? Eu era totalmente mente fechada. Eu brincava que eu ia abrir a porta, eu ia fazer um bolo e ia acontecer igual no Pica-Pau, que ele fazia a torta e ele ia com o cheiro da torta, ele ia caminhando. Não acredito. Eu tinha essa cabeça. Quando falava para mim de network ou de palestras, de estudo, eu falava, você é doido? Eu sei fazer bolo. Meu negócio é fazer bolo, não vou perder tempo. Então, eu era bem ignorante mesmo. O que aconteceu junto, que eu acho que é uma parte que tira totalmente o romantismo também, junto com eu abrir uma porta de uma loja física, vieram as doenças psicológicas. Então, eu passei por um estado de depressão muito forte, passei por ansiedade, tive momentos de pensar em ir para outro plano, sabe? Então, e eu fiquei uns 3 meses, mais ou menos, tomando antidepressivo,
aquele negócio, eu tinha insônia, porque eu ficava pensando na loja, porque não vendia, não tinha marketing, não tinha nada dessas coisas, né? Então, eu tive que tomar 3 remédios nessa época, que era o antidepressivo, o para insônia e para ansiedade, que eu esqueci o nome. Tudo tarja preta, vermelha, todos esses negócios. Então, eu ficava literalmente o dia inteiro em Vivendo Nárnia, esse círculo. nesse círculo. Então, eu tinha loja, mas eu não ia para a loja, porque eu estava em Nárnia, né? Tinha os meus filhos já, né, eles eram menores, e aí depois de 3 meses que eu tinha que comprar outros remédios, eu falei, não, ou eu saio dessa vida, ou eu vou acabar, né, pirando tudo. Só que no decorrer disso, que é realmente bem difícil, assim, a gente sair sozinho disso, eu tive um dia uma discussão com uma pessoa, a pessoa quis falar de um assunto que não tinha nada a ver comigo, só que eu já estava num pico de estresse muito grande. E aí eu dei um soco numa parede. E aí eu quebrei esse dedo. Hoje eu tenho pino, aqui a Nossa, cicatriz, né? E aí o que aconteceu? Eu fechei as portas. E aí foi nesse momento em que foi o meu primeiro boleto venceu, que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu sei fazer bolo, mas se eu não souber as outras partes também, a inteligência emocional. a inteligência emocional, a inteligência financeira, esse negócio de você conversar com outras pessoas que também estão passando pelo mesmo momento, porque apesar da gente ser empreendedor e ter uma vida solitária, nós temos lugares que a gente pode entender, opa, você tem uma ideia que vai me ajudar, vamos fechar uma parceria, alguma coisa assim. Então eu me abri para isso. Falei, agora passando por cirurgia, tive que usar pino e tudo mais. E mexendo com a mão. E mexendo com a mão. Porque você precisa trabalhar com... Então teve algumas encomendas que eu enrolava um plástico tudo no gesso e enrolava brigadeiro, entende? Então foi um momento assim que eu me despertei também, né? Veio um mal, mas veio pro bem. Que foi onde eu despertei e falei, não, eu preciso Na verdade, estudar. foi o sair da casca, né? Total. E é uma coisa muito legal colocar isso para a audiência. Eu não conhecia, né? A gente não conhecia essa história, mas fico feliz, né, que você tenha saído. Que é assim, a gente começa a perceber, você vê que eu não sabia, e a gente começa a falar assim, o romantismo, né? Porque você pega, por exemplo, nós fomos juntos, né, naquele evento, né, que foi o RME, né, Sim. da Rede Mulheres Empreendedoras, e você olha aquelas mulheres, né, fazendo aquela palestra, aquela coisa, aquele glamour, e aí você começa a perceber que, assim, é porque elas não contam, elas não abriram o coração, como a Mai fez aqui, para falar, né? E eu tenho certeza que esse ponto que você tocou vai tocar elas do outro lado. Porque muitas vezes você começa a enxergar um empreendedor, ela ganha milhões, não sei o que, ela é fulana, ciclana, tal. E muito disso também em feiras, para poder vender ingressos, eles colocam aquele que está no auge. Mas não chama de repente alguém lá da plateia, viu, você empreende, o que você está fazendo? Porque a realidade ela é dura, ela não é fácil. Então, para você que quer empreender, estude, pesquise. Hoje você tem redes, por exemplo, o YouTube, né? Então tá aqui no Conexão Total, tem episódios e episódios falando sobre o empreendedorismo, né? E o empreendedorismo feminino é isso. Você quer se tornar mãe, você não pode se transformar em vítima, né? Ou então você... A vida em si, né, do empreendedor e da mulher, enfim, é muito mais bastidor do que palco, né? Então, antes de a gente tá linda, maravilhosa, maquiada, mas o dia a dia não é assim. Dia a dia de chinelo, né? Chinelo, coque, touquinha, é dessa maneira. Então, não adianta a gente querer romantizar ou achar que você vai ser uma super mulher, que infelizmente é uma pauta que o pessoal tá querendo colocar muito. Você dá conta, você isso. Não, você vai surtar. Se você achar que você vai dar conta 100% de tudo, não vai. Então, é muito mais, assim, viável, é muito mais leve você querer empreender, você querer cuidar dos seus filhos, mas sabendo que você vai ter momentos que você vai errar, você vai chorar,
vão falar, e aí, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, porque você investiu num curso novo, ou foi para não sei aonde. Ou ficou preso na matéria-prima, no suprimento, né? Uma receita que não dá certo, e enfim, é isso. Faz parte, né? E aí, um outro assunto também que é interessante, e que isso eu acho muito legal, o Brasil começar a acordar nesse sentido, que é a gente começar a lidar também com o voluntariado, né? Porque muitas vezes, gente, imagina em todo esse cenário que a Mai colocou aqui, né? Que é filhos, marido, né? Casa, negócio, família, né? E ter tempo ainda para investir em ajudar o próximo, né? Tem muitas pessoas que de repente fazem isso através da igreja, que fazem isso de outra forma. E você escolheu, né, participar da Rede Prospera Vetor Oeste. Quero Sim. que você fale um pouquinho sobre ela. O ser voluntário sempre também esteve na minha cartela de vida. Toda vez que eu me vejo, eu estou em um trabalho voluntário. Então, através da igreja, eu sempre também faço parte, né? Hoje eu congrego na Lagoinha e já faz 2 anos que a gente faz parte do casamento solidário que tem. A gente faz o brigadeiro no tacho, então é 40, 30 quilos de brigadeiro que a gente faz. É um caos, mas é muito legal isso, sabe? E também do Natal Solidário. Então, é fixo, assim. Eu vejo o voluntário como assim: Deus me entregou um dom, um propósito, e meu dom é através da confeitaria. Então, se eu recebi de graça, por que não também ajudar o meu amiguinho de graça, falando ali, às vezes, como você falou, vai ser um toque, uma visão, assim, uma chave, né, que a pessoa desperta ali alguma outra coisa. Então, a Rede Prospera, para mim, foi muito legal isso. Até porque quem me falou da Rede Prospera foi uma pessoa que nunca foi. Isso que é o mais interessante. Que é o mais legal. E ela me vendeu um peixe bacana. Ela, nossa, vai começar. Eu, opa, legal, bacana. E assim, a gente vive aprendendo, né? Então, eu vejo que eu posso, sim, ajudar, mas eu também estou ganhando, né? Então, eu gosto, é um desafio, né? Que você me convidou aí para uma coisa que eu nunca imaginei eu estar, mas é muito gratificante você conversar, às vezes as pessoas, principalmente mulheres, né? A gente tem muita mulher empreendedora na rede e às vezes no particular elas mandam mensagem: "Má, o que você acha disso? Ó, tô sofrendo tal coisa, aconteceu tal coisa na minha vida e agora tá difícil." E elas estão ali. Isso é uma rede de apoio. Isso. E elas estão ali para ouvir e você tem certeza que elas vão escutar você e vão colocar em prática na vida delas. Então, isso é gratificante demais. E é uma realidade, né? Para quem não conhece, quem quer conhecer, né, a Rede Prospera Vetor Oeste, ela está sendo presidida por mim, Gessé Oliveira, né? A Mai, ela é a nossa vice-presidente, né, da ONG. E a nossa ideia mesmo é trabalhar através do empreendedorismo, né, prosperando através do empreendedorismo. O que seria isso? Ajudar, né, aqui em Jundiaí, né, eu sei que o nosso programa ele chega até fora do país, né, mas nós estamos em Jundiaí, São Paulo, né, Brasil, e aí através da rede a gente consegue ajudar, né, uma região, né, de Jundiaí, que é uma área mais periférica, sim, né, e trabalhar o empreendedorismo, porque assim, nós estamos entrando num ano, Mai, né, o ano de 2026, que está sendo muito desafiador, porque assim, leis novas, né, o governo em cima do empreendedor, a gente já falou isso em vários episódios, já estamos preparando, vocês, quer assistir, ó, volta, né, na playlist do SP Mais BR, né, lá você vai ver vários falando sobre a reforma tributária, e é um desafio muito grande para a gente, a partir de agora, né, empreender, né, sim. Imagina o pessoal que tá caindo de paraquedas agora. É verdade. Né? É por isso que é bom a pessoa ir para uma reunião, né? Mesmo que ela não saiba nada, mas com a mente aberta de entender. Ela não precisa ser expert naquilo, né? Ela não vai sair com um doutorado em leis e tal, mas ela tem que ter a mente aberta para ela. Olha, esse assunto aqui eu não sei 100%, mas eu já escutei. Desperta. Despertar sobre aquilo.
Eu falo que, assim, a maternidade, eu não gostava de política, por exemplo. Eu não sabia nada, não gostava, era um assunto que eu não conversava. Mas, quando a minha filha foi para o primeiro ano, devido a algumas coisas que eu escutava que ia ter na grade, isso, aquilo, eu comecei a procurar. Hoje eu sou uma pessoa que gosta do assunto. Mas a maternidade me levou a entender um pouco mais de política, a entender o que ia ser, se era verdade ou não aquilo que eu escutava. Então, você precisa estar, assim, enturmado no que está acontecendo. Não adianta você querer vender o peixe sem saber tirar a escama, né? É isso o empreendedorismo, né? Querendo ou não, tem as leis, né? Você tem que estar certinho. Tem que seguir ali. as regras, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante, né? A sua geração é mais nova do que a minha, mas a gente escutava muito isso. Não se discute política, futebol e religião. Isso foi um paradigma, ao meu ver, tá? Um paradigma colocado na sociedade para ninguém discutir. Por quê? Porque enquanto não se discute, o pessoal faz o que eles querem, né? Então, a política, ela faz parte da nossa realidade e nós temos que discutir. Sim. Claro que uma discussão sadia, né? Uma discussão que traga coisas boas, né? E eu acho isso muito importante, Sim. né? Eu acho muito importante conversar, né? E já, então, né, aproveitando a deixa aí do podcast, né, do episódio, quer se conectar com a Rede Prospera? Você pode, né? Rede Prospera Vetor Oeste Jundiaí, tá? Tudo junto no Instagram, né? Vai ver, né, nossas carinhas lá. Vai ver a gente correndo na chuva. Tem vídeo da gente correndo na chuva? Eu acho que não, viu? Porque na hora eu tava segurando uma barraca para não voar também. Piadas internas, só contar para vocês terem uma ideia. Nós fizemos um evento, né, o Natal Encantado do Vetor Oeste. E assim, nossa, trabalhamos pra caramba, né? A gente tem, né, mandar um beijo também pro resto da diretoria, né? Pro Gerson, pro Marcos, pro Gilberto, pra Iraci, né? Pro Anderson, né? Tá sempre com a gente. Mas, enfim, naquele dia foi um dia que caiu um temporal, que a gente tava segurando barraca, eu fiquei toda molhada. Nossa produção não conseguiu chegar para poder fazer a cobertura. Foi uma loucura aquele dia, né? E aí fazia aquelas barrigas nas barracas. E aí você batia, voava água em todo mundo. Tem gente que ficou bravo porque caiu nas costas. Não, foi generalizado. Saí totalmente molhada, porque uma das barracas estava voando muito. Então a gente segurava uma aqui, segurava outra ali. E a gente no meio das barracas caindo água na gente. Então isso foi uma comédia. É vida de empreendedor. É vida de empreendedor. Né? O que nós queríamos? Todo o pessoal lá passeando, um monte de mulher cheia de sacola, né? Infelizmente, né? A gente brinca muito, mas é uma verdade. O cenário, por isso que a romantização é complicada. Porque você romantiza um negócio, você tem assim, olha, 6 horas da tarde vai acabar o evento, vai acabar assim. Músico foi embora mais cedo, o som atrasou. Chegou mais tarde, foi embora mais cedo, né? Assim foi. Foi bem sinistro, né? Mas assim, brincadeiras à parte, foi bacana para a rede, né? Foi uma forma de aparecer, né? Aconteceu outras coisas, né, que a gente não pode colocar aqui, né? Boicote, enfim, né? Mas estamos aqui, estamos vivos ainda, né? Como dizia Renato Russo. E aí, Mai, eu queria que você dissesse como encontrar a sua loja. Você falou também que faz café empresarial. Sim, a gente começou agora também com os brunches, né? Que são cafés em outros lugares. Então, encontro de mulheres, por exemplo, a gente está fazendo, né? Cardápio, se quiser, a gente pode fazer um personalizado também, porque nem sempre a sua realidade é de uma outra pessoa, né? Ela tem outro conceito. Então, eu gosto sempre de escutar também o que a pessoa humanizado. quer. Isso, o que ela quer ali para mim poder fazer algo com a cara dela, né? Então, nós também estamos fazendo Jundiaí região. Os biscoitos, se Deus quiser, logo vai ir para São Paulo também. Estamos trabalhando aí para a gente conseguir levar para São Paulo. E os salgados da minha mãe, que são maravilhosos, né? A gente tá fazendo por encomendas. Se você chegar na loja, a gente frita uma coxinha na hora. Sempre tem um salgado bem gostoso ali, num ambiente pequeno, mas muito acolhedor, né? E você também pode pedir pelas redes sociais,
que é Mai, com Y, Milan, Confeitaria Artesanal, Instagram. E também tem um telefone de contato que é 11 996 45 3269. Mai, quero agradecer, né, a parceria, né, tanto na rede, a amizade. Sim. E a parceria aqui com o podcast Conexão Total. É um prazer receber, ouvir sua história, uma história real, sem romantismo, né? Sim. Eu gosto de muito ser aquela coisa crua, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas falam, nossa, Gisele, mas você vai muito ao ponto. Eu acho que é bacana porque você mostra a realidade. Sim. Você não faz aquela coisa romantizada para a pessoa chegar e falar, ah, eu achei que era assim. Não. Venha disposto a lutar, né? A construir dia após dia o seu legado. Sim, isso mesmo. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Quero agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho também, que é uma amizade muito legal, muito leve, né? E mandar um beijo para minha família, para os meus filhos. Eu prometi que eu ia mandar um beijo para eles. Sim, quer falar o nome deles? Fala. Seu filho já deve estar lá. Eu falei para ele, me assiste pela internet. E aí ele falou que ia assistir. Perguntou se eu ia estar na Netflix ou no YouTube. Eu falei, Netflix ainda não, filho, calma. Mas beijo, Duda e Moisés, amo vocês. E obrigado, mãe, por tudo que a senhora tem feito na minha vida. Você sempre vai ser a maior conquista que eu tenho de você como mãe, como amiga, e tudo que eu faço é para inspirado a você, a eu poder te orgulhar como filha. Então, beijos também. Pro pai também, né? Pai também. O pai também. Pai, se eu for falar do meu pai aqui também, eu vou começar a chorar muito, mas é uma inspiração também de trabalhador para mim, do que da vida que ele saiu, né, de histórias que eu escuto dele, de um ovo frito para 7 irmãos, e de tudo que ele deu para mim e para minha irmã, de nunca faltar na nossa mesa, tudo. Então, o trabalho e a luta, né? Deus me abençoou com uma família muito, muito assim, com muitos exemplos bons, né? Pessoas honestas, que sempre, além de ensinarem a gente a palavra do Senhor, o caminho do Senhor, eles nos ensinaram a ser pessoas boas, né? Vai pelo caminho mais difícil, mas vai pela honestidade, que é melhor. Que é mais fácil, né? Que não é mais fácil, mas é o correto. É o correto. Bom, eu quero deixar então, né, para finalizar, vai abrindo o pacotinho para a gente ver o que você trouxe. Quero agradecer a você, né? Principalmente a você, nosso parceiro que está sempre conosco no Conexão Total. Né, mandar um abraço à nossa produção maravilhosa, né, ao pessoal da CIS Filmes, né, que está sempre nos trazendo novidades, né, trazendo aí ferramentas para que a gente possa propagar, né, a ideia e isso do programa Conexão Total, né, do podcast Conexão Total, que a gente quer levar sempre para vocês. E agradecer também aos nossos queridos apoiadores, né, mandar um grande beijo, né, para Mara Flor Brechó, né, que nos presenteou com esses looks maravilhosos, né, para poder trazer uma imagem melhor, né, para vocês. Agradecer a Evolucência Cursos e Treinamentos, agradecer ao Ibis Jundiaí Shopping pela abertura, né, pelo acolhimento do espaço deles, né, agradecer a Esponta Pizzaria também aqui no Ibis, agradecer ao pessoal da Lavateria, ao Guinzo, né, e a todos os nossos apoiadores. Quer ser apoiador do podcast Conexão Total? Entra em contato conosco através do SP Mais BR, né? Nos assista então na plataforma do YouTube e também no Instagram. Se inscrevam, mande seus comentários. Quer participar do podcast? Você é o nosso convidado. Venha contar a sua história e fazer a sua marca ser eternizada, ok? O meu muito obrigada a você, muito obrigada a você que nos assistiu, que nos deu esse voto de confiança. Desejo um ótimo 2026, a produção fantástica também, muito sucesso, muita prosperidade para vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente.